Bom, pessoal, nosso grupo é o grupo número 4. Ele é formado por mim, Rafaela, Bruno Lopes, Diogo José, João Pedro e Leonardo Ribeiro. Nós ficamos com o tema Participação Social para a Transparência. E eu vou iniciar falando sobre o controle social. O controle social nada mais é do que a participação do cidadão na gestão pública, seja na fiscalização, monitoramento e controle das ações dessa administração pública. Então, o controle social, ele possui um tratamento menos destacado no enfoque decisório sobre os recursos públicos estatais no Brasil. Seu lugar de atuação, ele está limitado por pouca matéria constitucionalmente legislada e pela dependência do que é percebido nos órgãos de controle externo e inseridos nos seus regimentos internos. O controle social da administração pública, quando ele é tratado pela Constituição Federal de 1988, ele não desfruta do necessário destaque e fica encoberto timidamente junto aos dispositivos inerentes ao controle interno. A atitude de exercer o controle social é um rompimento do costume popularizado, no qual o cidadão ou a cidadã, ainda que estejam convictos da ocorrência do aviltamento dos interesses públicos, preferem silenciar e se omitir diante do risco real da repressão, da perseguição ou da perda da posição desfrutada na sociedade. No caso do Brasil, que é um país em que a maioria dos habitantes não possui acesso básico à educação e que há uma grande diferença de renda, já que seus cidadãos lutam pela sobrevivência cotidiana, como alimentação, vestuário, moradia provisória, não podemos esperar deles, a iniciativa de procurar as autoridades para denunciar desvios de conduta do próprio Estado. O controle social da administração pública. Então, é direito e dever dos cidadãos controlar a administração pública. É onde podemos colocar que, sem um controle social atuante e presente, o controle público estatal não pode funcionar. Existem vários instrumentos disponíveis para esse controle social, da administração pública, que vai desde a impugnação de editais e denúncia a órgãos estatais de controle interno e externo, de acordo com o artigo 113 da Lei 8.666 de 93, até a participação em audiências e consultas públicas, passando por reclamações e solicitação de informações através das ouvidorias dos órgãos e entidades públicas. A Lei de Acesso à Informação, que é a Lei nº 12.527 de 2011, também é um instrumento que auxilia o cidadão a exercer a cidadania. Bom, agora o colega vai dar continuidade. Olá, meu nome é João Pedro. Vou falar aqui um pouco aqui sobre controle social, como já havia sido comentado posteriormente pelo meu colega. Outros meios para o exercício do controle social, como denúncia aos órgãos de controle interno ou como reclamações na ouvidoria, devem ser considerados. Nos órgãos de controle interno, podemos tomar a iniciativa de abrir canais para proporcionar denúncias simplificadas e tratar a identificação complementar antes de investigar. Quanto ao uso da ouvidoria, o processo pode ter dupla serventia: controle social ou retroalimentação, feedback, a partir do grau de satisfação detido pelo serviço prestado junto aos próprios usuários. A ouvidoria é aplicada pelo órgão executor, ficando o interlocutor ou interlocutora limitado à razoabilidade e ao conceito de autoanálise e da autoprovidência detido pelo prestador de serviço. E aqui podemos verificar que a publicidade é preceito geral e sigilo é execução. Posteriormente temos divulgação independente de solicitação, utilização de tecnologias da informação, desenvolvimento de cultura, transparência, controle social e administração pública. Assim viram um processo que tem começo, e fica sempre
dessa retroalimentação. Princípio da publicidade e transparência na administração pública. O princípio da transparência ganha um destaque com a Lei de Responsabilidade Fiscal e tem como origem a ansiedade em tornar realidade o cumprimento do princípio constitucional da publicidade. A transparência pode até ser entendida como mais abrangente, pois para haver transparência não basta apenas a publicação da lei, há que existir, como decorrência, posterior leitura e também a compreensão de dados, gerando as informações e a concretização do juízo de valor por parte do cidadão. A conexão entre os interesses do divulgador e o alcance do entendimento médio de uma população deveria ser considerados na escolha do instrumento de vinculação. Obrigado. Olá, sou o Diogo. Eu vou continuar aqui a partir de agora com 2 slides. Então, princípio da publicidade e transparência na administração pública. A gente vai ter a modalidade de acesso à informação dividida em duas. Transparência ativa, que é a divulgação de informações por iniciativa do setor público, independente de qualquer solicitação. Transparência passiva, que é a divulgação de informações em atendimento às solicitações da sociedade, ou seja, a transparência ativa, o próprio setor público divulga a informação para a sociedade. Então, o direcionamento é um só, é apenas um sentido, partindo do que é público, indo até a sociedade, independente da demanda vir ou não da sociedade. E já a transparência passiva, ela vai atender às demandas da sociedade. Então, isso tudo vai ficar mais claro no próximo slide. Então, aqui é a modalidade de acesso à informação. Então, como seria a transparência ativa? O órgão ou entidade vai jogar a informação utilizando, por exemplo, aqui o canal, a internet, seria o canal da informação, indo até a população. Isso a gente pode ver que é uma direção só, partindo do órgão e em direção à população. Já na transparência passiva, essa demanda ela pode partir da população. Ela parte da população. Então, um determinado indivíduo faz um pedido do serviço de informações, a área responsável pela informação vai fazer o levantamento dos arquivos do sistema, arruma um meio de divulgar através da digitação e copiagem e volta essa demanda para a população. Então, o elo é diferenciado, uma demanda que não parte do setor público, ela vem partir do próprio interesse da população. Então, obrigado pela atenção. Bem, pessoal, sou o aluno Leonardo, vou dar continuidade à apresentação do seminário. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, os legisladores dedicaram um capítulo específico para a transparência, o controle e a fiscalização. No artigo 48 da referida lei estão previstos os instrumentos de transparência na gestão fiscal. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, os quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. São eles os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, e as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Sobre transparência, divulgação, compreensão e iniciativas populares. Em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe a obrigatoriedade de publicação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. O artigo 51 da LRF, embora direcionado para o atendimento da União, criou condições para a transparência parcial nas contas públicas. Pelo inciso 1 do artigo 5º da Lei nº 10.028/00, constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal. A punição prevista pelo parágrafo 1º do mesmo artigo é de multa de 30% dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo que o pagamento da multa é de responsabilidade pessoal do agente, não da instituição. Uma ferramenta potencial
de democracia eletrônica é a ouvidoria, como uma via de mão dupla entre o governo e o cidadão, em que o cidadão pode obter o dado, gerar informações e contribuir para o Estado, dando feedback operacional, permitindo ao Estado melhorar suas rotinas e seus procedimentos, além de revisar os dados que divulga para o cidadão. Bom, eu sou o Bruno e vou dar continuidade de transparência no serviço público. Eu vou falar sobre a ouvidoria. A ouvidoria nada mais é do que o canal entre o cidadão e o governo. É um canal onde o cidadão se faz ser ouvido por algum órgão governamental. Qualquer órgão do setor público tem na sua legislação a questão da implementação da ouvidoria, justamente por ser um canal que vai facilitar o acesso da população com um determinado setor público. E nós fizemos aqui um organograma que explica algumas características peculiares do que seria a ouvidoria. Entre elas, a ouvidoria ela tem a função de mapear as demandas do conjunto com os órgãos do governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Executa mudanças construtivas para resolver questões relativas à sociedade, certo? Relativas à cidade, ao estado. E junto à ouvidoria, ela proporciona um trabalho este integrado com a rede de ouvidores setoriais, ou seja, são as pessoas do governo, funcionários públicos, que estão na função de ouvidores de cada setor, de cada órgão setorial do governo. Então, determinado órgão, cada órgão, seja da área da saúde, da educação, da segurança pública, tem uma ouvidoria com ouvidores capacitados para recebimento desse tipo de informação vinda por parte da população. A função da ouvidoria é monitorar as demandas dos cidadãos que são enviadas aos órgãos. No caso, essa seria uma via de mão dupla. O cidadão entra com a questão da informação e a ouvidoria acata aquela informação, seja de uma pessoa específica, de uma associação de classe, associação de moradores, entre outros, né? E também tem a função de cobrar a execução das demandas através de relatórios gerenciais, relatórios estes produzidos pelos ouvidores setoriais de um determinado órgão, recepciona o público externo através de atendimento presencial, caso for necessário, a presença da pessoa no órgão ao qual ele dirigiu a informação. É possível também fazer isso através da ouvidoria. E atualmente, a ação dos cidadãos pelas redes sociais, seja através das redes sociais, seja através de e-mails, endereços eletrônicos, sites. Hoje as ouvidorias estão diretamente ligadas à internet. Não somente, antigamente, um canal de ouvidoria por telefone. Hoje em dia também tem implementação da internet na questão da ouvidoria. Também registra e direciona demandas para os responsáveis. Né? A informação chega através da ouvidoria, ela é direcionada para a quem de direito. Certo? Essas são as características da ouvidoria. E além da ouvidoria, nós temos também um mecanismo muito eficiente, né? Que no caso seriam as audiências públicas, que tecnicamente contribuem para incrementar o controle social. E elas devem ser bem estruturadas e precisam ter um processo participativo que seja levado a sério, não somente deve servir para dar publicidade ao processo, pois esse processo já é público, né? Porém visa buscar elementos técnicos a propiciar a participação de terceiros interessados no processo. Precisa haver essa questão da audiência pública, ela ser bem estruturada para não apenas ser mais um elemento burocrático que venha atrapalhar a informação que chega pela ouvidoria. Contudo, pode-se afirmar que para cada ato de atendimento ao público, há os indicativos de transparência ou são conectados aos danos da administração pública estatal. Essa questão do passe e transfere às vezes atrapalha, né? Porque pode ser praticado por diferentes interlocutores, o que leva o usuário a perder tempo
de a contatar com várias pessoas sem que nenhuma delas atenda convenientemente a sua demanda. Então é necessário que tanto a ouvidoria como a audiência pública sejam eficientes e eficazes naquilo que propõe, né? Que seja um canal de rápida divulgação, compreensão das iniciativas populares. E com essa explanação do conteúdo, nós finalizamos nosso seminário. Até breve e até uma próxima.